Vamos conversar no programa hoje com o padre Elias, pároco aqui de Ubiratã, ele que vai falar com relação à programação, né, do dia do padroeiro Santo Antônio, que nós vamos comemorar no próximo sábado. Padre, bom dia. Bom dia a todos. Bom, nós estamos nos preparando devagarinho, né? Não com entusiasmo, talvez de anos atrás, porque tudo muda um pouco, né? Mas estamos preparando assim, com o tríduo para hoje à noite, quarta, na quinta e sexta, com missas aqui na Matriz, convidando todas as capelas em grupos para participar, trazendo seus padroeiros, fazendo parte da celebração, para celebrarmos a paróquia como um todo. Porque o padroeiro Santo Antônio, na verdade, ele não é só padroeiro da Matriz, ele é o padroeiro de toda a paróquia. Então, não é só a Matriz que celebra, mas toda a paróquia celebra essa festa, embora aconteça aqui na Igreja Matriz e nessas dependências. Então, nós temos essas 3 noites com missa, com programação especial, e no sábado, no dia do padroeiro, eu pedi esse ano também ao bispo para fazer a crisma no mesmo dia, porque é uma data importante, patrono, né, nosso. Então, fazer no dia do padroeiro também a crisma dos nossos adolescentes. Achamos que vai dar uns 70, mais ou menos 170, 180, que estão prontos agora para crismar. E nós temos, então, no dia 13, a missa de manhã às 9h30, para dar tempo, né, para a missa com crisma. Também vamos instituir os novos ministros, tem alguns novos ministros que se formaram ano passado, fazer tudo num dia solene. E depois o almoço, às 11h30 em diante, nós temos o almoço para a confraternização. Então essa é uma programação simples, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que não faz mais aquela passeata de carro na rua. Eu sou um pouco contra por 2 motivos. Um é o problema ecológico. A gente fala de ecologia e polui a cidade. A segunda coisa, as pessoas que não têm a mesma fé que nós, às vezes se sentem ofendidas. Então não adianta você, por questão de fé, provocar alguém. Então eu acho muito discreto, a gente faz aqui. A terceira coisa que eu vejo para não fazer, cada vez mais o pessoal colhe o milho mais cedo. Então, antigamente não tinha nem milho safrinha, então as máquinas estavam tudo paradas, podia vir para a cidade. Hoje, o pessoal está colhendo milho, está todo mundo na roça já. Então não faz muito sentido trazer as máquinas, os tratores, né? O ideal seria benzer as chaves. E eu sugeri que esse ano a gente não fizesse isso agora no dia de Santo Antônio, mas vamos intensificar a programação no dia de São Cristóvão. Vamos pegar o fim de semana mais próximo de São Cristóvão, aí nós vamos planejar bem como benzer os carros. Inclusive no dia, mesmo se cair no dia de semana, nós vamos ver se a gente faz uma maneira de distribuir as bênçãos, pelo menos aqui em torno da igreja, vamos estudar isso. Mas não vamos ter essa procissão dos carros, a bênção das máquinas, nós vamos deixar isso para outro momento. Com relação ao almoço do dia do padroeiro, no dia não vai ter mais convite. Essa é a velha história. Você fala sempre a mesma história. E no fim, o que você vai fazer? Você vai aparecer gente lá. Eu não sei o que vai fazer, porque vai aparecer uma família, na última hora resolvemos. No fundo, a gente programa isso para que a pessoa compre antes, para se preparar. Mas na hora, como é que você vai negar alguém? Tem o problema das 4 pessoas. É outro problema que a gente enfrenta aqui. Esse tipo de almoço, porque, como eu já falei na missa, você tem... Primeiro, fala, não vamos comprar muitos na última hora, porque não temos como comprar coisa demais, porque depois sobra. Outra coisa, se é para 4 pessoas, tá bom, então o churrasco que a pessoa compra vem com 5 ou 6. Então é sempre, você daqui a pouco tem 500, 800, 1.000 pessoas a mais do que estão programadas. Então não é tão fácil lidar com isso. Eu estou sugerindo que se a pessoa vem com 5 pessoas, paga 10 ou 12 reais a mais e entra os 5, para ser justo com os outros, né? Então vamos ver como é que... Ainda não fechou bem essa questão. Porque se a pessoa vem com 5, vai mandar alguém embora? Não vai. Mas também não é justo que venha, porque a gente tem que ter um controle na portaria, quem venha mais. Então eu ainda vou conversar com a equipe para que na hora que a pessoa chega, a gente toma nota quem venha mais e leva para a cozinha. É um jeito de se fazer. Outros disseram para mim que compraram com 6 pessoas 2 churrascos. Tá bom, não precisaria, mas teria que combinar melhor. Então o almoço sempre meio delicado nessa parte. Agora, Santo Antônio é considerado um santo casamenteiro. Fala um pouco aí da história do Santo Antônio. Bom, a gente ri porque Santo Antônio, na verdade, ele é considerado santo casamenteiro, porque na época dele, a moça para casar, ela tinha que ter, chamava dotes, tinha que ter bens, tinha que ter
alguma coisa. Se a moça era pobre, ela não tinha chance de casar quase, porque ninguém ia casar com uma moça pobre. Então, o que Santo Antônio fazia? Ele dava bens, ele dava dinheiro para as pessoas, aquilo que ele conseguia, para que elas tivessem algum bem, para depois poder, então, fazer o casamento. Por isso, se considera ele santo casamenteiro, porque o casamenteiro, vamos dizer assim, porque ele ajudava as moças a ter alguma coisa, o dote chamado assim, para conseguir fazer um bom casamento. Então, nesse sentido, ele é o santo casamenteiro porque ele ajudava as moças a conseguir um marido. O senhor acredita que até hoje ele continua ajudando as pessoas aí a conseguir, principalmente agora na semana que se comemora o dia de Santo Antônio? Essa é uma questão de fé. Eu acho que a pessoa que tem fé e que acredita que pela intercessão de Santo Antônio ela vai conseguir achar alguém, eu acho que acha. Porque é uma questão não só do santo, mas é a fé da pessoa. O santo não faz milagre por si mesmo, ele vai interceder, mas quem faz é a pessoa acreditar. Jesus mesmo falou quantas vezes ele dizia assim, tua fé te salvou. Depois ele dizia lá em Cafarnaum, não fez milagre porque eles não tinham fé nele. Eles não acreditavam nele, não pode fazer nenhum milagre. Então é a pessoa. Então se a pessoa, por exemplo, a moça, o rapaz crê que fazendo lá a novena de Santo Antônio e acreditando, vai simpático, vai confiante na rua, com um sorriso aberto, claro que vai arrumar alguém. Agora, se baixa a cabeça, desanimado, eu não acho ninguém. Claro que não vai achar, quem vai querer achar alguém assim? Eu não quereria. Padre, entrar agora num assunto bastante polêmico, que é a situação da parada gay, né? Muita gente recebeu algumas cenas apresentadas ali como uma ofensa à fé cristã. Na opinião da igreja, na opinião do senhor, como que o senhor viu tudo isso? Bom, eu aqui não vou falar em nome da igreja, porque a igreja é muito discreta nisso. A igreja católica ela é muito tolerante. Ela é bem tolerante em relação às coisas. Ela não é muito... Se fizesse isso com Maomé, com os muçulmanos, certamente as pessoas morreriam que fazem isso. Isso é certo que seriam assassinadas. Isso não tem nem dúvida. Mas não fazem com Maomé porque tem medo. Então elas fazem com Jesus Cristo, que é o mais tolerante do ser que já viveu na Terra, foi Jesus Cristo. Ele tolerava, dizer, se você quiser me seguir, você me siga. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Ele não obrigou ninguém a entrar no reino de Deus e também na igreja. Então a igreja, claro que ela tem opinião, vamos dizer assim, é muito feio, é ofensivo. Sim, é ofensivo. Mas isso faz parte até da perseguição cristã. A cristandade e o cristianismo sempre foi perseguido. Hoje é muito perseguido aqui por isso, né? Humilhar imagens de santos, brincar. Eu penso que essas pessoas e esses grupos não têm final feliz com isso. Eu acho que a pessoa arruma a sua própria desgraça. Isso não faz bem para ninguém. Imagina a debochada de Jesus Cristo, é uma coisa ridícula. Se fosse uma pessoa agressiva, mas Jesus foi uma pessoa e Deus humilde, que acolheu todo mundo, e o cristianismo é muito acolhedor. A igreja não condena nada disso. Apenas o que a igreja pede, respeito moral, pede que se respeite a sexualidade, por exemplo, como algo sagrado. Dentro das normas, a igreja tem todo um pacote, a questão da vida religiosa, que observa a castidade. A igreja prega a questão de se manter antes do casamento por muitos motivos. Não é questão só pelo pecado, a questão é, por exemplo, uma vida sexual regrada, a pessoa se renuncia, ela vai no casamento renunciar a qualquer problema, ela vai ter mais capacidade de viver bem um casamento. Então não é assim que a igreja condena tudo isso, ela acolhe, mas debochar, eu acho que é falta de respeito, falta de ética, porque esses grupos querem ser respeitados e a lei protege eles. Mas quem protege a igreja? Quem protege, por exemplo, a imagem de um santo de Jesus Cristo? Nós não brigamos por isso, a igreja católica não briga. Então não precisaríamos brigar, estão brigando com a pessoa errada, com a religião errada, eu acho. Aquela imagem que eles colocaram ali, a imagem de Jesus Cristo beijando na boca de outro homem, ali, como que a igreja viu essa cena? Eu não vi nada da CNBB se pronunciar. Eu falo que a gente olha se quiser. Se ninguém olhasse, eles iam até parar. Talvez a gente até se impressiona. É ridículo quem fez. É muito baixo o nível, é mau gosto. Jesus Cristo não vai... O que vai acontecer? Nada.
A pessoa talvez arruma uma desgraça para ela. Isso eu tenho assim, eu penso. A igreja não vai condenar, não vai. Eu talvez a CNBB vai soltar uma nota. Eu tenho uma nota aqui do bispo diocesano, né, sobre outros assuntos também. Mas isso é uma coisa muito engraçada nesse momento do Brasil, que se quer forçar as pessoas a mudar sua opinião sobre sexualidade, se quer impor um tipo de sexualidade que nem é muito interessante, não é muito interessante. Se a pessoa tem tendência homossexual, tal, se respeite isso é natural, vamos supor assim, mas fazer disso assim, um grande ato ofensivo, ofendendo pessoas que nem as provocaram, no mínimo não é muito sadio, de muito bom senso, não. Eu acho que ali faltou um pouco de bom senso. Nas celebrações do senhor, eu vejo o senhor questionar muito com relação à televisão, às novelas, e com certeza as novelas, a televisão contribui muito para isso. Claro, a mídia grande, assim, ela tenta... o que ela ataca, por exemplo? Ela ataca valores familiares e cristãos, que é a ética, que é a moral, o respeito às autoridades, por exemplo. Então, uma novela, ela sempre vai pôr as crianças enfrentando os professores, porque quais são as autoridades que tem que se fazer? A autoridade religiosa, que é a igreja, né? Então, a autoridade em casa é o pai, a autoridade na escola é o professor. Então, tem que se fazer essas instituições que formam um pouco a moral, a ética das pessoas. Então, tem que se fazer essa autoridade. Desfazendo essa autoridade, todas as pessoas fazem o que querem. Então, uma criança decide o que ela vai comprar. Quem está patrocinando esses programas é que quer isso. Como é que ele vai vender o seu produto se ele não desfaz a autoridade, por exemplo, da casa, da escola e da igreja? Então, ela desfazendo essa autoridade, a criança perde o respeito e ela quer o que ela quer. Então, compra aquele produto. Então, a família que não tem autoridade, que o pai não tem mais autoridade, vai virar aquilo. Cada um compra o que quer, então o comércio funciona assim. Então, o grande problema, para mim, que está por trás, é a questão do consumo, do consumismo. O mundo foi pensado de uma forma muito consumista e isso tem que ser vendido, tem que vender produto. Então, desfaz a autoridade, então cada um faz o que quer. Então vira assim uma anarquia, na verdade. As famílias, tudo fica afetado porque começa a atingir o que é o essencial, que é a autoridade.